Não existe magista que não seja alquimista. Se você não transforma o próprio caos em si, não espere que você vai passar isso para não sei quantas pessoas que estão ritualizando com você. Em todas as situações caóticas da minha vida, graças a deusa e aos meus mentores, eu consegui transmutar para algo bom. Eu entendo que isso é um teste, eu entendo que isso é a oportunidade que eu tenho de transmutar a situação. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. E aí, preparados? Preparadas? Hoje a gente vai falar de ocultismo, magia, bruxaria, muita coisa legal que a gente não abordou muito também esse tema, né? Tem temas que a gente tá chegando aí nessas semanas que são novos aqui. Sim, e assim, é um tema que borbulha no meu coração desde quando eu era adolescente. E eu tô muito feliz porque, assim, a pessoa que veio pra falar sobre esse tema hoje é uma pessoa que tem uma bagagem muito grande e ela vive isso, já trabalha com isso há muitos anos, já atendeu milhares de pessoas, que é a Sara Coimbra. Seja muito bem-vinda. Gente, obrigada. Muito obrigada pelo convite. Oi, pessoal. Eu espero que essa conversa seja maravilhosa, um tema que eu adoro. Sim. Com certeza. E vamos conversar sobre tudo isso. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todos que estão assistindo. Gratidão. Espero poder contribuir de alguma forma. Com certeza. Aqui no Tribe Zen a gente tem uma coisa assim que a gente deixa o próprio episódio dizer o caminho que vai acontecer, como que vai fluir. Isso é legal. Né, o que se manifesta. Eu gosto de falar do que tá vivo, né? Porque assim, como somos todos canal aqui, né? A gente tá num canal no YouTube, mas somos todos canal. E muito do que a gente traz aqui é o que tá vibrando na gente e, consequentemente, tá vibrando nos ouvintes, né? Isso que é a magia. A primeira magia que acontece é essa. Né? Se você que tá escutando aí, assistindo, de repente caiu esse episódio pra você. Eu imagino que alguma conexão tenha com o que você está vivendo ou com o que precisa ser observado. Exato. Né? Absorvido nesse momento. Então, embarque com a gente aí, vamos lá. E enquanto isso, a gente faz um brinde aqui com cacauzinho, porque nosso primeiro ritual aqui, ó. Que inclusive tá uma delícia. Ai, que bom. Gratidão. Energia maravilhosa. Que ótimo. Pro pessoal que tá em casa, que quer conhecer mais, esse cacau que a gente tá consagrando aqui é o cacau da Sativa, sativasuperalimentos.com.br. Tem cupom de desconto aí na tela. Aproveite, faça seu cacauzinho, coloca o episódio pra assistir na sua TV bem grandão assim. Esse merece, hein? Faz um stories e marca a gente. Pois é. A gente gosta de conhecer as pessoas que estão nos assistindo, escutando. Inclusive, a gente foi esses dias aí em São Paulo, no meio da Selva de Pedra, ver um festival de música devocional. De rezo, assim. Eu falei, uau! Que legal, o Bar Templo. Mandar um salve pro Nandix, que nos deixou esse convite, o Bar Templo lá. E tinha lá Takan, Camomila Chá, tinha o Rajuri, tinha o Coelho, tinha Dois Sóis. Nossa, foi muito lindo. Foi maravilhoso. E aqui, ó, temos mais um presente também para nossa convidada. Fala aí, Lucas, o que é isso aqui para a Sara conhecer? Se você for para algum lugar, já tem uma dose de superfood, superalimento aí. Maravilhoso. E você que é apaixonada por café, tem um café funcional deles também, que é maravilhoso. É um café que é com marapuama, guaraná e café verde amazônico. Então, a cafeína dele vem do guaraná. E ela é extraída da Amazônia, né? Todos os ingredientes são amazônicos. É maravilhoso. Que incrível. Eu já fui conquistada, literalmente. Porque eu sou a pessoa do café. Muito obrigada. Ai, que bom. Vocês não tinham como acertar mais nesse presente. Que bom. Eu amo. Muito obrigada. A gente é muito fã da Mata. Então, para você que quer conhecer mais os produtos da Mata, tem um cupom Tribe Zen e o site é mata.bio. Acompanha no Instagram também, para quem gosta da Mata, tem várias receitinhas
que eles colocam maravilhosas lá. É muito legal que eles são produtores de conteúdo também. Então, eles colocam as receitas, trazem até essa questão, assim, pra gente entender da onde que vem esses alimentos, o porquê que é importante a gente investir em uma economia regenerativa, né? Um consumo regenerativo, porque já não tem mais tempo para ter sustentabilidade mais. Agora é regeneração. É regenerativo. Então, quanto mais a gente consome esses produtos amazônicos, mais a gente também tá auxiliando a floresta e as etnias que habitam lá. Perfeito. Muito bom. E tem mais presente. Temos mais aqui. presente para nossa convidada. Muito obrigada. Olha, eu acho que eles mandaram preta, porque eu vi que você gosta bastante de preto, né? A cor, né? E essa daí é uma camiseta, que não é só uma camiseta, né? Eles têm estampas exclusivas da Divinalize. Abra. Eu já tô curiosa pra ver qual estampa que eles mandaram pra você também. Preta. Camisa na frequência, né? Preta, eu amei. Gente, eu amo cores primárias, vocês estão vendo, né? Preto, vermelho e tal. Que linda! Eu amei. Não sei se vai dar pra ver assim, né? Assim dá pra ver. Olha, gente. Ah, que legal. Usarei. Eu adoro essa estampa deles. Usarei. Muito obrigada pelo carinho, pela lembrança. Que bom que você gostou. Conquistadíssima. E é uma moda conceitual, espiritual, de alta frequência. Porque, assim, eles acreditam também a mesma coisa que a gente fala. Tudo que a gente tá consumindo, que a gente coloca o nosso dinheiro, a gente tá colocando a nossa energia. Então, como que esse dinheiro vai voltar pra gente? Aonde que a gente tá investindo? A gente tá investindo, sei lá, numa marca de uma indústria da moda, que tudo bem, às vezes a gente compra. Sim. Mas às vezes é uma marca que não tem uma consciência do impacto que está causando no planeta. O tipo de fibra que vai estar na nossa pele, né? Que nem as camisetas da Divinalize, é 100% algodão, que faz toda a diferença também em contato com a nossa pele. Perfeito. E pro pessoal de casa que quiser conhecer mais, é lojadivinalize.com.br e tem cupom de desconto. É legal, muito bom. E se você quiser ficar mais próximo da gente, tem aí um QR Code na sua tela. Ou se você estiver escutando, você pode entrar no nosso Instagram, @tribezen, ou links.tribezen.com.br, que lá tem o acesso para você chegar na nossa comunidade do WhatsApp, trocar uma ideia com a gente e também assinar a nossa newsletter gratuitamente, toda sexta-feira às 8h08. A gente manda um e-mail. Olha, eu acho que a gente vai mandar agora na próxima sexta a edição 99. E tá chegando na 100ª, já vai ser bem especial. Dicas de filmes, dicas de coisas que a gente descobre, histórias que a gente só conta lá. E agenda de eventos e convites que só acontecem nesse ambiente mais íntimo. Então, né, fique ligado. Ou no grupo do WhatsApp, ou na nossa newsletter, entre outros eventos que a gente tá sempre se movimentando e fazendo aí, que é bem legal, né? Sim, às vezes cupons de desconto que a gente recebe de shows, eventos, cursos. A gente coloca lá no grupo, coloca na newsletter. Então é o único jeito de você ter acesso, né? Muito bem, muito bem. Vou entrar lá, porque eu quero. Oba! Que bom! Muito bom. E assim, quando a gente já começa um papo assim, eu fico curioso uma coisa, Sara, pra gente começar esse papo assim. As pessoas que chegam aqui, chegam muitos mestres, muitos sábios, né? E a gente quer saber, poxa, como que você adentrou a esse universo, né? Do despertar, esse universo sutil, essa conexão com essas tecnologias ancestrais, né? Como que chegou isso na sua vida? Então, eu acho que eu não adentrei, mas eu fui convidada e impelida a entrar naturalmente, né? Eu sempre fui uma criança muito sensível. Eu sempre fui uma criança um pouco diferente das outras crianças. Meus avós brincavam que eu nasci velha, sabe? Meu avô falava isso pra mim: você nasceu velha, você é uma velha, né? Eu era aquela criança mais reclusa, uma criança que gostava de coisas diferentes das crianças da minha idade. Mas hoje, com a minha bagagem, com tudo que eu aprendi, eu entendo que uma mediunidade aflorada desde muito cedo, né? E eu acho que eu nasci buscando o meu lugar espiritual. Eu tenho muito vivo isso em mim, que desde muito cedo eu sabia o que eu tinha que fazer espiritualmente, e eu meio que me preparava para aquilo, eu ansiava aquilo. E aí as coisas foram acontecendo muito naturalmente. Se eu disser, eu planejei estar onde eu estou,
foi um plano, entre aspas, de carreira ou algo espiritual que eu queria. Vamos seguir um passo a passo, vamos estudar isso aqui, vamos chegar ali, vamos, né? Não foi. A vida me trouxe, por N situações, a buscar algo mais profundo, né? Entender coisas que estavam além da minha compreensão, por N motivos. E quando eu vi, eu já estava mergulhada até, assim, ao topo da cabeça, inserida nesse contexto da espiritualidade, até, assim, a última célula do meu corpo vibrando isso. Sim. Então, quando alguém me pergunta como isso aconteceu, eu sempre digo que aconteceu naturalmente. Eu fui inserida por N motivos que aconteceram, coisas bem difíceis que aconteceram na minha vida, que foram me impelindo a buscar a espiritualidade. Eu fui buscando de várias formas, em vários lugares. Até que eu entendi que tudo faz parte de uma verdade universal e hoje eu trabalho mais dessa forma. Não tinha nenhuma avó benzedeira, assim, que fazia aquela... Imagina! Não, nada. Não! O contrário, né? Muito... Mas, Eu conheço um pouquinho da sua história, é muito legal. Muito pelo assim. contrário. Eu fui criada com os meus avós, os paternos. Assim, pessoas excelentes, criaturas muito iluminadas que não geraram filhos próprios, mas que acolheram pessoas. Então, os meus avós paternos, eles adotaram o meu pai e deram todo o amor. Meu pai se casou, né? Conheceu a minha mãe, eu fui gerada por N motivos, desencontros da vida. Eu acabei sendo criada pelos meus avós. E a minha avó, especialmente, era muito religiosa. Religiosa... evangélica, da Assembleia, uma linha um pouco mais ortodoxa, né? Então, eu nasci na Assembleia de Deus. E eu fui da Assembleia de Deus até 18 anos, mais ou menos, ou 19, se eu não me engano. Então, muito pelo contrário. Isso, na minha casa, essa sensibilidade, ouvir coisas como eu sempre ouvi, ver coisas como eu sempre vi, prever coisas como eu previa, era uma coisa que era totalmente condenável. Tipo uma aberração, né? Não era uma aberração, mas era uma coisa de algo a ser tratado como o não natural e como não certo. Sendo que é totalmente natural, né? Totalmente natural. Né? É anormal você estar longe dessa frequência, né? De sintonia. Mas eu fui criada dentro desse preceito religioso um pouco mais limitado. E eu era a ovelha negra, né, da família, assim, todo mundo ia pra igreja, eu tava lá na igreja, mas ao mesmo tempo que eu tava na igreja, eu tava lendo livrinhos de bruxaria, eu tinha meu tarô escondido, todo mundo tava na igreja, né, fazendo o que tinha que fazer e eu queria estar voando de vassoura. Eu sempre digo que foi assim. Sim. E esse foi um dos grandes emblemas da minha vida. Eu acho que um dos primeiros obstáculos consideráveis a serem trabalhados em mim, que é tirar essa formatação um pouco mais dogmática e entender que a espiritualidade, ela é um oceano inteiro, ela não se limita a uma visão, a outra, né? Sim. Então, quando eu fiquei um pouquinho mais velha, eu saí desse regimento e eu fui procurar tudo. E aí eu passei por tudo que vocês puderem imaginar. Tipo, quero respostas. Quero respostas. E as minhas perguntas, elas começaram quando eu fiz a minha primeira previsão. Né? Quando eu tive a minha primeira previsão, que foi aos 12 anos, que marcou a minha vida muito, de uma maneira muito emblemática, que foi o desencarne dos meus irmãos. Ali eu entendi que tinha alguma coisa que eu precisava buscar, de onde que vinha aquilo, né? Por que que eu estava recebendo? E se eu estava recebendo, por que que eu não podia fazer nada? E se eu não podia fazer nada, por que que eu estava recebendo? Sim. Né? O que que eu tinha feito de errado? E então eu fui buscar N coisas. A primeira coisa que eu busquei, depois que eu saí da igreja, foi o kardecismo, para entender questões de mediunidade e tal. E aí eu passei por várias vertentes. Kardecismo, Kabbalah, eubiose, estudei muito tempo o professor Rosa Cruz. Que legal. Né? Eu fui estudar o ocultismo, então numerologia, astrologia, sou professora de oráculos. Sim. Então, muitas coisas para encontrar algumas respostas dentro de mim. Então, hoje eu entendo que eu fui inserida
Tudo fez parte de um grande contexto de preparação e que me trouxeram aqui e que vê a espiritualidade de uma maneira muito ampla. Mas foi muito difícil para mim. Muito difícil. Entender sobre a mediunidade, entender que não era uma maldição, entender que eu não estava, entre aspas, endemoniada, Sim. que eu não tinha feito nada de errado. Que você não tinha culpa, né? Por não poder Não. fazer nada. Não tinha culpa. E muito pelo contrário, de tipo assim, você entender que talvez você não estava naquela situação ali junto com os seus irmãos, porque você tem uma missão, né? Que agora você tá executando sua missão, né? Sim. Muito maior do que você Sim. poderia imaginar naquela época, né? Foi bem difícil, Uhum. porque eu vim de um lar bastante disfuncional, né? De pais que não estavam me criando, criada com muito amor pelos meus avós, com certeza, mas disfuncional. De repente você prevê uma coisa que acontece no mesmo... Então, não sei se todo mundo sabe, mas eu previ, né, o desencarne dos meus irmãos. E um dia eu falei que eles iriam desencarnar. No mesmo dia à tarde, eles desencarnaram. Para uma criança de 12 anos... É muito forte isso. Num lar disfuncional, onde as diretrizes, quem acompanhava, quem dava os direcionamentos, uma senhora que também foi criada na igreja, né, e tal, foi muito difícil para mim. Ali eu sempre falo, eu falo para os meus alunos, eu falo para o pessoal mais próximo de mim, que ali a Sara Coimbra, ela deu o primeiro sinal de vida ali. Uhum. Foi um marco para minha família muito difícil. Para mim foi muito difícil, mas imagine para o meu pai, né? Foi bastante complicado. Eu acho que até hoje a minha família tem essa cicatriz de tudo isso que aconteceu. Mas eu vejo como uma oportunidade que eu tive de entender o que vai além, o que eu poderia acessar, que é comum a todos nós, não é só para mim, não é só para você, mas que é comum a todos nós. E muitas vezes crianças sem preparo têm acesso a essas coisas. Por isso que eu falo que é muito importante que as crianças vejam o mundo espiritual de uma maneira natural. Uhum. Né? E eu prego muito isso, que os pais digam que o mundo espiritual ele é tão natural quanto eu e você, nós aqui nessa sala, quanto o ar que a gente respira. O mundo espiritual ele é próximo, ele é tangível. E que a mediunidade ela é algo para ser trabalhada como se fosse comum e não anormal, nenhum dom. Exato. Nenhum dom, né? Nem algo excepcional. Ela tá aí para todo mundo. Alguns com uma antena maior, outros com uma antena menor. Sim. Mas isso precisa ser tratado com naturalidade. Então foi muito difícil para mim porque não era tratado com naturalidade. E aí teve todo esse caminho até aqui. Mas felizmente, hoje, bem mais tranquilo nesse aspecto. Eu digo que esse marco foi o que criou a Sara Coimbra. Precisava acontecer, eu entendo, e foi transmutado. E hoje eu passo isso para as pessoas, para elas verem com outros olhos a questão da espiritualidade, dos acontecimentos fatídicos, e principalmente que crianças, elas precisam entender que a espiritualidade é algo comum, a mediunidade é comum, o conceito do espiritual é comum, e a gente precisa trabalhar um pouco mais isso. É muito importante a gente falar sobre isso, até porque eu imagino que muitas pessoas jovens chegam até você, imagino que muitas mulheres também, né? Sim. Mães, e aí, né? Cruzando com a minha própria história, assim, quando na adolescência, aquela fase rebelde, às vezes é natural um caminho dessa rebeldia de buscar, né, uma coisa que é na contramão do que a família falava, né? O católico, a igreja, as coisas tudo certinho e tal. Aquela coisa ortodoxa. E aí eu no caso, né, fui pra um metal, som pesado, aí um pouco mais do ocultismo, que vem muito do rock e tudo mais. E aí a minha pergunta, ela vai nesse lugar, porque se muitas mulheres, garotas, adolescentes ou jovens te procuram hoje, eles te procuram com qual objetivo, assim, de busca nesse começo da jornada em comum? Tem alguma coisa em comum entre esse pessoal? Tem muita gente que me procura falando uma coisa que eu gosto muito na minha vida, que as pessoas falam assim pra mim: então, eu ouvi a sua história, eu tenho muita coisa em comum com a sua história, e você me deu coragem de enfrentar ou analisar tudo isso, trazer pra minha vida de uma maneira mais natural. E eu acho que as pessoas que me procuram dentro desse contexto é com um senso de pertencimento. Pai, existem pessoas que
passam pelo que eu estou passando, que buscam um caminho, existem outros caminhos, e tudo bem. E tudo bem. Então, eu vejo que as mulheres me procuram muito, em geral jovens, né? Não adolescentes, mas jovens, buscando um senso de pertencimento, alguma similaridade com esses acontecimentos. Uhum. E eu fico muito feliz de trazer isso para as pessoas, porque as pessoas em busca da espiritualidade, eu acho que é um dos desafios, um dos maiores desafios da espiritualidade é saber onde está, como fazer, o que vai ser daqui para frente. Eu tô sozinha, não tô sozinha, eu vou para onde, eu faço o quê? Tô ficando doida. Tô ficando doido, não tô ficando doido, procuro cápsula, não Ótimo. vou, né? Tomo remédio, durmo, preciso. O que eu preciso? Preciso meditar. Eu acho que quanto mais a gente normaliza e traz essas questões de experiência espiritual e passa para as pessoas, as pessoas, elas começam a entender que o normal é onde a gente está. Viver o espiritual, de alguma forma. E que o anormal seria anular isso, e esse senso de pertencimento, eu acho que é a tônica de quem vem falar para mim sobre, legal o que você está falando, eu me encontro aí. E eu fico muito feliz com isso, de dividir e trazer esse senso de pertencimento. E uma coisa que eu admiro muito em você também, que você é mãe de 3 crianças, gente. 3 crianças e 2 cachorros. 3 crianças e 2 cachorros? 2 cachorros. Nem um gato. Uau. Eu tinha 2 gatos, mas infelizmente eles já foram para um plano melhor, mais Sim. sutil. Mas enfim, isso é muito legal também, porque como mãe, você também pode auxiliar outras mães que provavelmente ouvem os podcasts que você grava, os seus conteúdos, que têm filhos que às vezes estão passando por essa fase ali de talvez, né, não tá entendendo o que tá acontecendo, às vezes se rebela com o que a mãe tá seguindo. Sim. Porque mesmo estando num caminho espiritual, todo mundo vai passar por uma fase adolescente onde a gente vai questionar tudo, né? Vai. E nem todo mundo talvez tenha uma história trágica, mas tem suas dores que traz pro mundo, porque cada um é uma alma, né? Exato. E se a gente olha às vezes para aquela alma e fala, não, aquilo é meu filho e ele vai ter que seguir o que eu tô falando, a gente às vezes tá atrapalhando essa alma de evoluir. Total. Né? E como que você também aborda esse tema, assim, por exemplo, mães te procuram também pedindo auxílio por conta dos filhos, também que às vezes tem mediunidade e tudo mais? Sempre me procuraram, mas sabe que esse é o primeiro podcast que eu vou vir e falar não só na posição de bruxa, de ocultista, mas também de falar na posição de adulta autista. É o primeiro podcast que eu vou falar sobre isso. E que é mais um tema que traz a questão do pertencimento para as pessoas e que eu acho muito importante falar. Então, na minha vida tiveram 2 contextos. O de ter sido uma criança autista não diagnosticada, uma criança sensível, uma criança que foi na contramão de todas as referências espirituais da família, que foi contra isso e que ainda bem que foi, porque encontrou o próprio caminho. Então, na posição ou na posição de autista, eu digo que a família, os pais, eles sempre têm que aprender a olhar para a singularidade dos filhos e respeitar isso, porque cada cabeça é uma cabeça, cada mundo é um mundo, cada um sente de uma forma. Nós somos uma chama espiritual única, né, indecifrável, com um DNA espiritual que eu acho que é riquíssimo, que vai se expressar de uma maneira diferente em cada uma das pessoas, seja porque a criança é sensível, seja porque a criança é neurodivergente, seja porque a criança é muito livre, quer ir por um outro caminho. E o conselho que eu dou como mãe para os pais é: o caminho ele vale a pena quando ele pode ser da pessoa. Quando seu filho pode ter o próprio caminho, quando ele pode desenvolver a própria caminhada, quando ele se sente autônomo, independente na própria caminhada, eu acho que se os pais eles dão esse apoio para você ser quem você é, faz toda a diferença. Eu fui criada por um homem, especificamente meu avô, muito simples, que ele não sabia ler e escrever, mas o homem mais sábio que eu vi na minha vida, até hoje eu não conheci uma pessoa tão sábia quanto ele. E imagina, ele não tinha ideia do que era autismo, ele não tinha ideia que eu era uma criança médium, né, com uma mediunidade exacerbada. Ele não tinha ideia que eu era autista, nada disso. Mas ele olhava para mim e falava assim: você tem que se colocar no mundo com a coragem de ser quem você é. Ele falava isso para mim.
E eu falava, pô, mas eu sou muito diferente das outras pessoas. Que não sei o que, não sei o que. Você tem que ter coragem de ser no mundo com o que você é. E o mundo vai ter que entender o que você é. Porque se você não pudesse colocar dessa forma, você não vive. Meu avô foi o meu maior incentivador. Um homem simples, que não sabia escrever o próprio nome. Mas que ele me deu uma coragem imensa de ser quem eu sou. Eu digo que eu sou muito corajosa por causa dele. Nunca o meu avô virou para mim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Isso é errado. Não, ele foi a pessoa que montou em mim um software de você pode ser quem você quiser, desde que você não fira a sua essência. Então eu sempre digo para as mães e para os pais, seja de um filho que está indo na contramão do que vocês acreditam, do que vocês acham que é certo e que é errado, para respeitarem a caminhada individual, a identidade autônoma da caminhada. Isso faz uma diferença enorme, né? Sim. Eu olho os meus filhos, eu vejo assim, são 3 com muita coisa de mim, mas 3 totalmente diferentes. E um é de um jeito, o outro é de outro e o outro é de outro. E antes eu já tive nesse papel de querer controlar. Hoje eu já deixo que eles encontrem o próprio caminho. Eu não, por exemplo, não incentivo nenhum dos meus filhos à bruxaria, ao ocultismo, nada disso. Mas eu trago para eles o melhor exemplo do que a bruxaria, o ocultismo e a espiritualidade vivida na prática poderia trazer. E aí eles decidem o que eles vão fazer da vida deles a partir desse bom exemplo. Então façam isso com os filhos de vocês. O bom exemplo daquilo que vocês acreditam e deixem que eles tomem as próprias decisões e que eles sejam eles mesmos. Eu acho que isso é muito importante. Sim. Que maravilha. E Maravilhoso. pelo exemplo, né? Eles vão naturalmente absorver o que ressoa com eles, né? O exemplo é tudo. Você tá vivendo ali na sua ritualística do dia a dia, eles vão falar, poxa, isso é legal, isso conecta comigo e vai. Total. Ou não, replicar, né? Exato. E aí o caminho é seu. Faça o seu caminho, desde que você seja você, desde que você faça o bem. Eu ensino a fazer o bem. Isso. Eu ensino a fazer o bem. E aí ressoe como quiser. Mas é claro que tem a ver bastante também com essa questão ética e moral, né? E isso, eu vi uma entrevista sua, você falando bastante sobre isso, que antes da pessoa querer entrar no ocultismo e mergulhar em todas essas magias, que existe uma característica que tem que ser desenvolvida, né? Sim. Que é a ética e a moral. O que você poderia trazer para o pessoal também sobre isso? Então, nas ordens pelas quais eu passei, isso também é um conceito rosacruciano e tal, mas não vou me limitar a ordens. Mas qualquer ordem séria que você vai desenvolver a espiritualidade é a mesma analogia do nascimento de uma criança. Quando nasce um ser espiritual, ele primeiro precisa de formações básicas, né? A criança precisa de formações básicas. Ela nasce, ela vai precisar de uma alimentação especial, ela vai precisar de colo, ela vai aprender a engatinhar, ela vai aprender a andar, ela vai aprender a ler e escrever. A vida do ocultista, ou de quem trabalha com isso, ou a vida do ser humano em si. Eu aprendi que primeiro a gente trabalha as qualidades primordiais de pensamento ético, filosóficos. A gente molda o nosso caráter de consciência, para que a gente possa trabalhar com coisas além da consciência comum. Porque trazer algumas coisas espirituais sem essa consciência trabalhada, e aí não é uma questão de moralidade, é uma questão de conseguir enxergar o mundo sob uma perspectiva um pouco mais elaborada daquilo que contribui, não contribui, de quem sou eu e no que eu posso contribuir. Então, eu sempre aprendi que primeiro se trabalha o caráter do magista, para que depois ele trabalhe aquilo que ele pode entregar na vivência de magia dele. E não é uma questão de você é boazinha ou você é ruim. É uma questão de entender sobre essa temática luz e sombra, entender o que, né, as qualidades principais de ética, de contribuição com o todo, para depois trabalhar isso. Porque é a mesma coisa de... eu gosto muito de exemplo lúdico, é a mesma coisa que você formar um bom médico, um médico exemplar, muito bom em cirurgia, situações críticas, mas sem o senso crítico, a empatia pelo ser humano, entender o que é viável para aquele paciente, o que não é viável para aquele paciente. Então é a mesma coisa quando a gente não trabalha essas coisas. Então eu acho que hoje, eu bato muito nessa tecla. O mundo espiritualista ou da magia, falta muito esse trabalho de caráter. Essa questão de a gente olhar para o outro
e entender algumas coisas antes de operar a magia, antes de impor a própria vontade, antes de manipular a vontade alheia. Então, é a minha opinião, né? Eu bato muito de frente com alguma galera que acha que a gente faz o que quiser. Eu não acho que é assim. Mas só um conceito filosófico bem trabalhado, ético ou moral, é que traz esse limite a ser trabalhado. Eu acho que isso falta muito, na minha opinião. Eu acho que falta bastante. Sim. É. Esse é um ponto interessante até pra gente trazer nesse começo, que eu sinto assim, quando a gente olha de um senso comum, numa visão assim, até limitada sobre o tema ocultismo, magia, bruxaria, esse tipo de coisa. De um senso comum pode parecer que isso trabalha com energias do mal, com energias das sombras negativas, de uma certa forma negativa. Pejorativa, né? Até. Mas, como você bem está falando, né, utilizar esse tipo de conhecimento para o bem, para o todo, né, para uma harmonia do que está sendo feito, né, com consciência, com intenção. Como que a gente poderia trazer para uma pessoa que tem essa dúvida ainda, que olha e fala, poxa, aquilo ali me assusta, porque parece coisa que não é boa. Como que a gente poderia trazer que esse tipo de prática de ocultismo, magia, bruxaria, ela pode e é utilizada de uma forma em benefício da harmonia, do equilíbrio da vida? Sim. Acho que é importante primeiro a gente dizer que o termo ocultismo, né, ele é aquilo que está oculto. É aquilo que não está ali para todo mundo. E não estar ali para todo mundo ter contato, saber sobre, não significa que é ruim. Significa que é para pessoas que estão numa busca, que estão minimamente preparadas para aquilo. Então, o ocultismo, a gente sempre diz entre nós que ele tem que ser um pouco oculto mesmo. Sim. Né? Ele não é uma coisa que você vai saindo falando sobre tudo com qualquer pessoa, porque as pessoas não vão entender. Entender o quê? Parte-se do pressuposto que para você entender sobre ocultismo, coisas ocultas ou coisas espirituais, você tem que ter essa estrutura filosófica bem trabalhada, esse trabalho de caráter, esse trabalho essa estrutura interna sobre as suas sombras e a sua luz, para que você possa trabalhar com equilíbrio entre as energias, porque o mundo é dual. Existe a dualidade sempre, né? O yin e o yang, a sombra e a luz. Então, quando a pessoa não está preparada, ela não tem esse trabalho interno dentro dela, tudo é de dentro para fora. Então, até chegar aí, o ocultismo ele seleciona naturalmente algumas coisas. Né? Quem busca o ocultismo já está nesse caminho, já está em busca da compreensão da própria sombra, da própria luz e tal. Mas o ocultismo não é uma coisa ruim, galera. O ocultismo é uma coisa que é um estudo mais aprofundado de si mesmo, das próprias energias, do funcionamento das energias do universo, da espiritualidade. A espiritualidade, ela não é dividida entre bom e mal. Ela é o equilíbrio de todas as coisas e o ocultismo engloba tudo isso. Então, como tudo na vida, como, por exemplo, alguém que faz música pode usar a música de uma frequência mais densa, como um médico pode trabalhar salvando vidas, mas não ter tanta empatia pelo ser humano, como um psicanalista pode não ser tão empático a fazer um tratamento, o ocultismo e quem trabalha com a espiritualidade, ele escolhe como ele vai trabalhar. A diferença é como você vai fazer isso. Então, eu trabalho, e a maioria das pessoas que eu conheço, felizmente, elas trabalham por um equilíbrio, elas trabalham por um bem coletivo. Né? Então, ser ocultista não significa que você é do mal, nem que você é uma pessoa que quer fazer mal para outras pessoas, ou nem que você é uma pessoa perfeita, porque isso não existe. Ser um ocultismo, na verdade, ser um ocultista, trabalhar com ocultismo é a compreensão das energias do universo, o equilíbrio entre isso e visando a elevação espiritual. O ocultista, ou quem trabalha com a espiritualidade, busca a elevação espiritual. Logo, isso vai se refletir nas outras pessoas. Esse é o caminho correto, na minha opinião. Então, se vocês forem procurar um espiritualista, se vocês quiserem saber se a pessoa está contribuindo ou não, é isso. Está buscando a elevação espiritual?
está buscando contribuir com o outro, está buscando comungar com o coletivo de uma maneira que traga benefícios, tá tranquilo. É isso, vai por esse caminho. E é claro, tem gente que cada um trabalha de um jeito, mas o ocultismo não é do mal, tá? É isso que eu quero que vocês saibam, porque Perfeito. nada é Perfeito. extremo. Nada E até mesmo, por exemplo, as energias, que nem o Lucas falou assim, isso pode ser visto como negativo. Até mesmo a energia negativa e positiva são só energias neutras, né? E que são utilizadas também num trabalho Com de seu magia, né? propósito. que se complementam, Uhum. né? Não existe luz sem sombra. E vice-versa. Né? Sem a sombra, a gente falando desse contexto, não tem como a luz se manifestar sem que o ser humano entre em contato com as próprias sombras, as qualidades mais densas, e entender sobre isso, trabalhe a si mesmo dessa forma, ele não vai entender as forças mais sutis. Então, um ocultista, ele tem essa sapiência de entender que o universo, ele trabalha em equilíbrio. E a gente busca esse equilíbrio, essa elevação espiritual através das práticas, que podem ser N práticas, né? Cada um trabalha de um jeito, mas o verdadeiro ocultista, ele é aquele que trabalha em prol da elevação espiritual de si mesmo e a contribuição com o todo de alguma forma. Perfeito. Muito legal. Tanto que na nossa experiência humana, muitas vezes a gente precisa usar uma energia de ação forte, talvez até vista como Uma energia agressiva, né? Vou muito mais salvar densa. uma criança de um acidente. Eu vou com toda a força, né? Eu tenho que acessar uma força mais terra, que eu tô precisando de Telúrica, né? uma coragem, uma ação para mudar de vida naquele momento. Então, às vezes, eu preciso dessa energia. E essa energia, ela tá onde? Tá lá mais densa, um pouco mais densa. E às vezes eu preciso de uma coisa mais suave, mais sutil. Isso é muito legal a gente entender e trazer pra galera aqui, explorar mais isso. E até eu queria perguntar pra você uma coisa relacionada com isso, que é relacionado com as iniciações clássicas, como as egípcias, por exemplo, né? Onde tinham essas iniciações e todo o conhecimento era muito bem guardado. Sim. E era preciso uma grande iniciação para que fosse recebido esse conhecimento gradualmente, né? Perfeito. No seu conhecimento, assim, de outras tradições, como que eram feitas essas iniciações? Como que isso se relaciona com o que a gente está falando? Então, eu acho que todas as vertentes mais sérias, elas são assim. Todas. A Rosa Cruz é assim, a Eubiose é assim. Outras, tem outras, a gente pode falar a Golden Dawn era assim, muito conhecida, entre outras. Eu acho que qualquer vertente minimamente séria, ela traz o básico é trabalhado, vamos pro intermediário e aí as outras coisas, né? Legal. Existem graus, por exemplo, da Kabbalah, existem graus na Rosa Cruz, existem graus na maçonaria. Então, é um conhecimento que ele vai sendo dado aos poucos, né, para o iniciado, o neófito ou algo do gênero. E à medida que ele confabula, que ele internaliza isso, ele vai recebendo mais conhecimento. A vida espiritual ou o preparo no ocultismo, ela é como a vida, ela é uma metáfora, um reflexo da vida em si. Né? Se nasce, é nutrido pelo mestre, recebe o alimento básico, começa a comer sozinho, começa a procurar o conhecimento, começa a andar, começa a se desenvolver, vai parar lá na faculdade, faz PhD, faz mestrado, faz doutorado. E é a mesma coisa no ocultismo. Então a gente caminha com o básico. Então eu bato muito de frente com pessoas que, por exemplo, vai para a internet, quer ensinar magia, quer ensinar a manipular energias, a revelia, sem trazer um preparo para as pessoas. E, na verdade, a gente está fazendo um mal terrível com isso, né? Eu não posso dar fogo na mão de uma criança. Eu não posso esperar que uma criança que não foi alfabetizada ainda leia em outro idioma. Então, a gente vê que a espiritualidade hoje, eu entendo toda uma transição de era, que as pessoas estão procurando mais a espiritualidade, mas eu vejo que a gente precisa um pouco mais de parcimônia em como preparar isso. Perfeito. Né? Sim. Muito bom. E é legal também você trazer esse ponto, porque muita gente fala, né? Você também tem esse estudo da astrologia, e muitos falam dessa era de aquário, que a gente tá nessa transição e tudo mais, e que nessa era
além dessa busca pela espiritualidade que está tendo muito grande, é também uma era que as pessoas vão estar despertando os mestres de si mesmos. Sim. Só que numa interpretação errônea, às vezes a pessoa fala, o mestre de si mesmo é aquele que, sei lá, vai lá no chat GPT, aprende e já começa a aplicar. E não, é uma transmissão de conhecimento que vai dar autonomia pra gente despertar o mestre interior, né? Sim. Mas que a gente precisa de alguém que trilhou um caminho para ser passado, né? Que nem eu vejo hoje em dia você faz esses rituais coletivos, Sim. né? E eu não consigo imaginar, porque às vezes a gente faz uns processos aqui em casa também, algumas cerimônias, e a gente sabe o quanto de energia que vai para ancorar um campo e que às vezes a gente fica dias integrando, limpando, se preparando antes, né? Você poderia falar um pouco mais sobre isso também? Posso. Sobre como que é ancorar rituais assim para milhares de pessoas? Então, isso é uma coisa que eu gosto muito de trazer, né? Só pegando o gancho da Era de Aquário, que a Era de Aquário traz muito essa proposta do encontrarmos o nosso mestre interior, não precisarmos de pontes com o divino, né? Eu acho que quando as pessoas me perguntam sobre a Era de Aquário, é sobre entender que você é divino. Fim. Porém, como a ordem natural de todas as coisas, a gente não é uníssono no universo. Nós precisamos de outras pessoas, nós fazemos parte de um contexto universal, de um conjunto de coisas. Eu falo sempre para os meus alunos o seguinte, que quando o discípulo está pronto, o mestre vai aparecer. Ele vai. Se você está no caminho, se você está pronto, o mestre vai aparecer. Em algum momento da sua jornada, você vai precisar de uma orientação. Existem pessoas que nascem prontas, com bagagens de outra vida? Eu não tenho dúvida sobre isso. Tem gente que vem, que tem bagagem de outras vidas e que já manifesta isso de alguma forma e tal, mas mesmo são exceções. Até o Mestre Jesus foi iniciado em Exatamente. várias, né? São exceções, né? Que precisa de uma certa ajuda, precisa de um acompanhamento, precisa da vivência. Eu tive grande parte da minha experiência como ocultista e desenvolvimento das práticas, apesar dos lugares que eu passei, grande parte do que eu sei fazer muito bem hoje, por exemplo, oráculos, o processo de magia em si, foi uma percepção desenvolvida na prática. Mas se eu tivesse sendo acompanhado um pouco mais de perto, teria evitado tantos desgastes desnecessários, né? Então isso é muito importante. Não confundam a Era de Aquário, não tragam para a Era de Aquário, eu sempre falo isso, a arrogância. Porque a Era de Aquário, ela fala da percepção do divino em si, só que o divino não se trata apenas de você. Se você tem a consciência do divino em você, você tem que ter consciência que você faz parte de um todo. E o todo envolve mais pessoas. Envolve a experiência compartilhada com outras pessoas e com outras situações. Então eu vejo muito que as pessoas se perdem aí. Consciência de Aquário, eu por mim mesmo, não é assim que funciona. A consciência de Aquário é uma consciência, eu faço parte do coletivo, o coletivo está em mim, eu faço parte de um todo e a gente cresce junto. Né? Então individualizar isso eu acho um primeiro erro grave, né? Agora, essa questão da magia, de ancorar rituais, eu faço rituais, já fiz rituais para mais de 5.000 pessoas, ancorando sozinha 5.000 pessoas. Eu acho que é uma coisa que eu trouxe de outras vidas, eu não tenho dúvida disso. Mas foi um processo de muito estudo durante muitos anos até chegar à prática, né? Passando por algumas vertentes e chegando em alguns graus, em algumas, que me trouxeram esse preparo. O que eu digo se for missão, se prepara o máximo que você puder para fazer isso, porque vai ser pesado de um jeito ou de outro, né? Se não for missão, vai fazer uma coisa mais leve, vai fazer uma coisa mais tranquila, né? Porque não é fácil. Eu faço os rituais coletivos, por exemplo, agora, a gente estava falando das energias, que às vezes a gente precisa de energias um pouco mais incisivas e tal. A gente vai ter agora, essa semana, um ritual coletivo de justiça, que é de equilíbrio e de remediação, que é uma energia um pouco mais densa, né? Que é para trazer equilíbrio, que é para trazer justiça sobre algumas coisas. Mas isso não é remediação, né? O equilíbrio da balança. O ocultista também procura o equilíbrio da balança, sempre. Né?
E sempre que eu vou fazer um ritual coletivo, eu passo por N provações, assim, das mais diversas. Pra te desequilibrar, Não, talvez. tudo que vocês puderem imaginar. Assim, rituais de saúde são muito pesados. São rituais que eu preciso me preparar bastante fisicamente, porque quem conduz egrégora, um ritual coletivo, vocês sabem. Você tá canalizando toda a energia da egrégora para você, e você é como se fosse um filtro principal de todas as pessoas participando. E começa bem antes, né? Nossa. Na hora que você fala que vai ter o ritual, ele já começou. O ritual, ele termina na hora que você tá fazendo um ritual ali pra galera. Mas ele começa na hora que você fala, existe um ritual. Tanto que os meus rituais, as pessoas começam a ter resultados antes, né? E tal. E para mim, os rituais mais pesados são o de saúde, e o de justiça, por exemplo, é bem pesado energeticamente, né? Porque traz algumas remediações, mexe com energias mais densas. De saúde, por exemplo, eu preciso de um preparo físico um pouco mais extenso. E não tem uma vez que eu não fique de cama. Não tem uma vez que eu não fique doente fisicamente. E se eu não tiver um preparo físico, e aí a gente vai entrar naquele tema que a gente estava falando antes. Se eu não tiver um preparo físico e mental, se eu não tiver a minha saúde em dia, se eu não tiver um preparo mental, meditação e etc., eu tô absorvendo, canalizando tudo da minha... Imagina você estar em contato com uma energia de quase 5.000 pessoas, pessoas doentes, pessoas com problemas emocionais, onde você vai ser o filtro principal. Se você não tem uma estrutura absurdamente rígida ou preparada, você vai desfragmentar. É isso que eu falo para as pessoas quando elas fazem ritual coletivo. Se você não estiver preparado, você desfragmenta. Porque você vira a cabeça de um corpo energético, que é a egrégora. Você é a cabeça, você está regendo o corpo, mas o corpo te afeta de alguma forma. Porque não tá preparado. Se você não estiver preparado, não faz. É bobagem. Mas eu falo pro pessoal que isso, fora todas essas questões um pouco mais complicadas de ancorar a egrégora e tal, a volta dos rituais coletivos, eu acho que é um movimento espiritual muito especial de trazer as pessoas no senso de pertencimento, de novo, a espiritualidade, a um contexto de grupo, de buscar aquilo que está um pouco além do que é óbvio. Eu acho isso muito legal, né? Eu vejo que assim, a minha egrégora, ela fica muito próxima, ela fica muito empática um com o outro, né? Isso traz um senso de pertencimento também muito importante. Mas precisa de um trabalho de preparo físico, não tem como falar que não, mental e espiritual muito antes, né? Você imagina, você vai atender oracular alguém, você já pega aquela energia. Você dá um reiki numa pessoa, você já pega aquela energia. Você vai dar um passo numa pessoa, você já pega aquela energia. Você imagina uma egrégora toda, é poderosíssimo. Não tem nada mais poderoso do que um ritual coletivo. Muito poderoso, mas pode ser muito perigoso também para quem faz e para quem está participando, se quem estiver conduzindo não estiver bem preparado. Por isso a disciplina moral, ética e a disciplina com o corpo, com a mente e os bons costumes, né? A boa prática de si mesmo, para que você esteja preparado para fazer isso. O básico bem feito, É, né? isso O é básico bem importante. feito. Até legal a gente trocar um pouco de figurinha disso aí, porque assim, por exemplo, a gente ancora alguns grupos aqui também, meditações, às vezes cerimônias Sim. e tal. E com o tempo e com os aprendizados que a gente recebeu de mestres que passaram aqui, nossos próprios estudos e formações, a gente foi colocando, tipo, esses protocolos, né? Sim. Banhos de ervas, defumação no local, É. a abertura de campo de uma forma correta. O que mais que a gente faz? Observar os pensamentos, porque ele se suja mais Energia ainda. sexual guardada faço. nos É o que eu dias, faço. alimentação também adequada, Sim. antes e depois. Então a gente costuma fazer tudo isso. E o que você faz nas suas práticas ou poderia adicionar a isso? A mesma coisa. É. O que eu exijo, o que eu falo que é o mínimo para eles é a abstenção dos contatos íntimos, os sexuais. Isso precisa ter. Né? O campo vibracional num contato íntimo, ele é muito entrelaçado,
por mais que seja seu marido, que seja um companheiro físico, a gente não sabe como está a energia do outro, a gente precisa cuidar disso, então eu peço que tenha abstenção. Antes e depois. Tipo, antes, principalmente, depois, a depender de quem a gente está, por exemplo, se é Afrodite, depois pode até, mas tem que tomar um cuidado com isso. E essa é uma prática que, na verdade, eu sempre falo para todo mundo ter esse cuidado, independente de participar de um ritual ou não. Sim. Né? Nada moralista, porque o sexo ele é divino, mas o sexo ele é porta de entrada das maiores energias, ele é o condutor, é a válvula de propulsão energética do universo. Sim. Né? O que possibilita a vida de ser concebida. Então, se você não cuida do seu templo em relação ao seu contato íntimo, como que você quer participar de um ritual? Então, a primeira coisa que eu falo, abstenção sexual. Alimentação, eu peço que evitem carne. Né? Porque mexe muito com a vibração. Álcool, drogas, alimentação. Então, peço também que faça banhos de ervas, como vocês fazem, né? E às vezes, até 7 dias depois do ritual, eu peço que eles continuem na abstenção. É o preparo mínimo do corpo. Né, ali. Mínimo. Perfeito. Mínimo. Isso é o básico do básico. Não se entra num ritual, vou entrar de qualquer jeito, acabei de beber, entrei, acabei de ter relações, entrei. Eu conheci uma pessoa ali com uma vibração muito ruim, vou entrar, me entrelacei com a energia dela, eu vou entrar. Tem que ter esse preparo. Sim. Então, é a disciplina de entender que o corpo físico, ele precisa ser, o corpo etéreo, o mais sutil, ele precisa ser preparado para um ritual. Então, eu conduzo a egrégora nesse sentido de orientar, né, o que precisa ser feito. Eu entro em abstenções, tem abstenções que eu faço às vezes 9 dias antes, de abstenções mais pesadas ainda. E ainda assim eu sinto impacto. Eu sinto muito impacto. Agora, nesse ritual de justiça, só para vocês terem uma ideia, é um ritual de justiça, de coisas burocráticas, né? Já teve gente, por exemplo, da egrégora que teve resultados de processos que saíram de pessoas que cometeram crimes contra elas e já foram procuradas pela justiça. E no meio desse inteirinho, a minha conta de 500 mil de pessoas, 11 anos de conta, caiu simplesmente num processo burocrático da plataforma. Do nada, né? Do nada. E eu entendo que eu estou sendo provada por um ritual de justiça, de equilíbrio. Eu entendo que as coisas são como elas são. Eu entendo que o melhor vem para nossa vida para que ele traga equilíbrio. E o que tiver que acontecer em cima disso, acontecerá. Como a cabeça de uma egrégora, de um ritual que precisa estar equilibrado, porque essa é a energia, eu não posso me dar ao luxo de estar triste, de estar desesperada, mas de ser a pessoa que realmente canaliza essa questão do equilíbrio e da justiça para que eu consiga passar isso para a egrégora. Sim. Então é um processo de preparo, de conduzir a egrégora, que você vai preparar as pessoas e que você também tem que se preparar para qualquer coisa que aconteça com você, porque você vai ser provado. E você precisa se manter firme para que você possa passar isso para as pessoas. Eu admiro muito isso, viu? Né? Sim, Só comentar, porque assim, às vezes, quando acontecem situações adversas, às vezes até impactantes na nossa vida, eu avalio muito essa questão, né? Como a gente reage. E às vezes, quando eu vejo algumas reações muito na frustração, no combate, na vítima, eu vejo, tomar cuidado com isso aí, porque assim, Perfeito. a atitude que eu admiro e que eu vivo e acredito é essa atitude de entender o que a vida está convidando, O que está trazendo. o que está trazendo, e o que eu faço com isso agora, eu posso atribuir, né? Se eu vou colocar uma coisa positiva ou negativa. Ou negativa. Sim. Eu gosto muito também de pensar nessa questão, como você está falando sobre esse tema justiça, né? Eu gosto de pensar sempre assim, né? Deus, o universo, o que quer que a pessoa acredite, é tipo assim, você acredita que ele tá te injustiçando? Pois que é. ele não está sendo justo por acontecer certa coisa com você? Você acha que existe algo injusto? Né? Porque se a gente entrar por uma linha da questão do karma, né? Ou até mesmo de, tipo assim, coisas que estão nos testando para que a gente cresça. Testes. Isso. Eu fui preparada de uma forma, eu fui ensinada da seguinte forma: se você quer ser magista, você tem que ser alquimista. A premissa principal é que você seja alquimista. Então, eu poderia, por exemplo, né? Um trabalho de 11 anos, uma conta que caiu.
Eu poderia estar me desesperando, eu poderia estar arrancando cabelo, eu poderia estar, como assim? Eu estou num ritual de justiça e minha conta cai e tudo isso. Não. Eu entendo que isso é um teste, eu entendo que isso é a oportunidade que eu tenho de transmutar a situação. Eu entendo que eu tenho todas as condições de estar em paz diante da situação e de entender o que isso traz para mim, o que a situação está querendo me dizer. Em todas as situações caóticas da minha vida, graças a Deusa e aos meus mentores, eu consegui transmutar para algo bom. Não seria diferente dessa forma. Não existe magista que não seja alquimista. Se você não transforma o próprio caos em si, não espere que você vai passar isso para não sei quantas pessoas que estão ritualizando com você. Sim. Então eu tô lá, firme e forte. Vai voltar o perfil? Se não voltar, eu faço outro. É isso. Faço outro. Foi injustiça, não foi nada, acontece por acaso. Se aconteceu é porque eu preciso equilibrar alguma coisa aqui, ali, faço outra, a gente refaz, e é isso. A paz. A capacidade de transmutar uma situação e trazer algum tipo de crescimento para você. Então, eu tenho muito isso comigo. Sim. E eu acho que o segredo de qualquer magista é ser primeiro um alquimista. E alquimista da própria, né, vem, por exemplo, pode ser que eu me frustre com alguma coisa que aconteça, às vezes sou humano. Sim. Mas qual é a minha capacidade de O que eu vou fazer com isso? né? Exatamente. Transformar Isso essa é poderoso, hein? O que eu vou fazer Isso é com magia. isso? O que eu vou fazer? Essa é a magia, exatamente. Isso é magia. É isso que o magista faz. Ele pega o que tá ali, ele transmuta em algo positivo. Por exemplo, eu sempre falo, né? Eu poderia pegar tudo que aconteceu comigo lá atrás e ser uma pessoa totalmente diferente. Uma pessoa que eu poderia machucar pessoas com tudo que aconteceu comigo. Mas eu escolhi que seja um aprendizado de empatia, de sincronicidade para olhar pro outro e falar assim, eu sei o que você tá sentindo. E eu sei o que você pode fazer com isso, que dá pra gente fazer algo bom, né? Então, esse é um insight que eu gosto muito de trazer. O bom magista, ele tem que ser um alquimista de verdade. Maravilhoso. E aí tem aqueles famosos 3 R's, né? Raiva, rancor, ressentimento. Sim. Esse é o lugar que tem que tomar muito cuidado, né? Avaliar essa raiva, rancor e ressentimento. Vamos liberar, transmutar, né? Pegar essa informação e falar, opa... Transformar, exatamente. Vamos mudar transformar isso. essa energia, mesmo que ela seja um pouco mais incisiva, mais direcionada, a gente também pode. Sim. É. E uma coisa que eu percebo bastante em você também é a questão do... Eu sinto uma energia de empoderamento, assim, muito forte. E muita gente fala sobre empoderamento. E eu acho que tem tantas formas das pessoas enxergarem o que é o empoderamento. Sim. E uma coisa que eu percebo que uma pessoa empoderada é exatamente essa. Que ela não é a vítima das situações que aconteceram na vida dela. E muito pelo contrário. Ela vê aquilo como um aprendizado e se coloca que serviu para colocá-la no lugar dela, né? Total. E como que você também ajuda mulheres assim que estão buscando se sentir mais empoderada? Por onde elas deveriam começar? Eu acho que a principal questão é entender que as situações, você não é... Tem aquele bordão que é clichê, mas é bem isso, né? Você não é o que fizeram com você, mas você é o que você escolhe fazer com o que fizeram com você. Essa é a maior liberdade de todos. Por isso que eu falo para os pais, para as mães, coloquem na cabeça dos filhos que eles podem. Eles podem. Eles podem. Independente da situação, eles podem. Eu vim de um lar muito restrito, muito pobre. Mas eu tive uma pessoa na minha casa que nunca tolheu os meus sonhos. Nunca. Nunca, né? Eu tenho uma filha autista, a minha pequenininha é autista também, né? E eu sempre falo que, para ela, a minha criação com ela, você pode tudo. Não tem nada que você não possa fazer. Ela não é verbal, mas você tem outra maneira de se expressar. Você não faz dessa forma, mas você tem uma forma particular de fazer, peculiar de fazer, que é só sua. Que é uma maneira de ver o universo. Então, assim, eu acho que as mulheres... Eu tenho muito essa questão do empoderamento, porque eu vim de uma vida que exigia de mim muito essa questão. Ou eu me impunha, ou eu seria engolida pelas situações. Mas eu atribuo ao meu avô, principalmente, essa questão de coragem para como eu lidei com todas as coisas. Então, por isso esse aconselhamento.
né? De sempre dizer para os filhos de vocês que eles podem, que eles conseguem, né? Ser realista é uma coisa, ser pessimista é outra coisa completamente diferente, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu sou realista, situação... Não. A gente precisa de tudo isso. Fora esse contexto familiar e estrutural, eu acho que a gente tem que procurar exemplos. O pertencimento entra aí como uma chave muito importante, né, de bons exemplos. Se você precisa se empoderar, que você procure exemplos de mulheres empoderadas, de homens empoderados, para que você possa se inspirar. Estar no meio certo eu acho muito importante como uma ferramenta de autoconhecimento e de crescimento, né? Isso é importante. E entender, cara, que assim, por experiência própria, você é o que você quer ser. O que você vibra é o que você vai ser. Você escolhe o que você vai vibrar. Eu acho que quando as pessoas saírem um pouco do lugar de vítima e irem pro papel de protagonista da própria vida, eu acho que muda muito as coisas. Mas eu não consigo, eu não tenho essa força como você, eu não sou ariana como você, ou eu não tive um avô como você teve, etc. Senso de pertencimento. Procure estar em lugares que as pessoas te tragam essa energia. O ambiente. O ambiente que te favoreça. Se você não tem esse ambiente, procura ajuda terapêutica. Mas esteja e traga para você ferramentas que te incentivem a desenvolver essa mentalidade. Isso é a disciplina de si. Né? Eu não como o que me faz mal. Logo, eu não estou num ambiente que não me faz crescer. Então, é a mesma coisa, né, do criar uma mentalidade positiva em relação ao empoderamento e ao crescimento. Então, eu sou uma pessoa, assim... Eu costumo dizer que eu tenho um espírito inquebrável, né? Eu tenho um lado ruim disso tudo, que é muito duro por N situações, né? Tem o outro lado, mas... Eu tenho um espírito... Não tem nada que você falar pra mim, aconteceu isso aqui, que eu não vá ver uma maneira de passar por aquilo de alguma forma. Que legal. Nossa, isso é legal porque eu fico imaginando assim que o empoderamento, na minha visão, né, ela tem uma linha sutil, às vezes, de interpretação. Sim. Que ela pode vir para um lugar do combate, daquele limite colocado na raiva no combate. Sim. Ou da resposta consciente ao evento, né? Que aí é onde eu vejo a imperatriz, que eu sempre falo pra Sol na nossa relação, né? Toma o seu lugar de imperatriz, porque você vem aqui, não importa o que vem de fora, você pega e fala, você escolhe, né? Eu já fui muito o papel do... Eu já fui muito combativa. Muito. Justiceira. Eu tenho muito isso. O Lucas também. Eu tenho Plutão em Libra, né? Então eu tenho uma energia assim de justiça que é um negócio assim, que me move. Injustiça é uma coisa que me move, mexe comigo, com o meu brio, assim, sabe? Sim. E durante muito tempo eu fui muito combativa. Tudo pra mim era ou você vai lá e resolve e você sobrevive, ou você vai ser massacrada. Ok, né? Arquétipo do guerreiro. Eu até dei uma palestra sobre isso, falei arquétipo do guerreiro. Só que isso também traz as consequências. A dureza, a dificuldade de viver a sua sensibilidade, a dificuldade de relaxar, né? De estar em paz diante de acontecimentos. E eu precisei de uma certa maturidade, eu precisei de uma certa vivência para entender que uma coisa é você ser combativo o tempo inteiro, outra coisa é você ser resiliente, outra coisa é você ser inteligente emocionalmente a ponto de saber quais são as lutas que valem a pena e preservar a sua energia. Então, realmente, tem uma proximidade ali, né, com a energia do combater e o empoderamento. Mas o empoderamento... Eu acho que o empoderamento ele tá no lugar do eu tenho a capacidade de combater, mas eu vou saber a hora correta de dosar essa energia, né? Concordo totalmente. É bem isso. Uma pergunta, assim, que eu fico curiosa, porque, assim, eu comecei recentemente, eu falo recentemente, mas já faz alguns meses, mas eu comecei a me conectar mais com o meu feminino. Eu lembro que no começo do meu despertar, eu tive ali um contato prévio, mas logo eu comecei a entrar de novo num fluxo de trabalho e eu fui vendo que eu tava entrando de novo numa questão do automático. Tava trabalhando com espiritualidade, autoconhecimento, mas comecei a entrar no automático. Eu falei, cara, essa energia...
não tá me fazendo bem, eu preciso de uma resposta. Aí começou a vir várias respostas sobre a questão de conectar com o feminino. E eu sei que hoje em dia tem muitas mulheres maravilhosas, mentoras, trazendo essa questão dos arquétipos da deusa. Sim. Eu queria que você trouxesse um pouco sobre isso, que eu vi que você é sacerdotisa de Hecate, né? De Hecate. E aí, recentemente, eu comecei a entender que existem as deusas escuras e as outras deusas. Eu não sei como que Sim. diferencia isso, mas como que a gente trabalha com essa energia das deusas, dos arquétipos? Eu sou sacerdotisa de Hecate e sou sacerdotisa de Afrodite também. Ah, E são energias totalmente diferentes uma da Mas outra. fala até o que é ser uma sacerdotisa pra gente entender bem. Uma sacerdotisa, assim, você tem obrigações litúrgicas com a divindade, respeitar as tradições, as datas, os costumes, a filosofia e principalmente a energia e a frequência que a deidade traz. Isso para mim é a definição de ser sacerdotisa, isso em contato com aquilo que você, né, com a deidade que você serve. Em segundo plano, e não menos importante, o sacerdote, ou a sacerdotisa, ele é o intermédio entre aquela divindade e as outras pessoas que não o conhecem de alguma forma. Então, o sacerdote, além da obrigação com a divindade, ele tem a obrigação de representar a divindade de uma maneira correta para as outras pessoas. Né? Fazer esse intermédio. Ai, mas precisa desse intermédio? Precisa, meu bem. Precisa. Né? Vai você que não conhece Hecate, trabalhar com Hecate, né? Sim. Vai você que não está bem emocionalmente, trabalhar com Hecate, que é o trabalho das próprias sombras, o conhecer as próprias sombras. Se não tem um intermédio ali, ou um preparo adequado, é nefasto. Fica maluca. Né? Então, o sacerdote, ele é essa ponte entre a divindade e o profano, de alguma forma. Então, a gente tem as nossas obrigações, mas a principal delas é honrar aquela divindade. Então, por que eu falo muito dessas questões da sombra? Por que eu falo muito dessa questão da dualidade? Por que eu falo muito dessa questão do trabalho interno, do conhecimento, de que a sombra não necessariamente é uma coisa ruim? Porque isso é Hecate. Eu sou alta sacerdotisa de Hecate. Então, significa que eu trabalho muito essa energia. Então, eu trazer para as pessoas que esse trabalho com o subconsciente, as próprias sombras, as próprias limitações, e que em algum determinado momento você vai ter que passar pela escuridão das suas sombras e encontrar um caminho ali, que é muito Hecate, é o mínimo que eu faço como representante dela. E com isso eu contribuo para que as pessoas entrem em contato com essa situação na vida dela, e com isso elas transmutem de alguma forma. Como sacerdotisa de Afrodite, uma pegada completamente diferente, né? Afrodite, o empoderamento feminino, a feminilidade, o magnetismo, a capacidade de se relacionar, e o feminino, o sagrado feminino de alguma forma. É minha obrigação que, como alguém que a representa, eu evoque que as mulheres trabalhem essa energia nelas. Porque também não é só trabalhar as sombras, a gente precisa do nosso feminino, a gente precisa se conectar com a nossa energia receptiva. Então, o papel do sacerdote é ele trazer esse pouquinho que ele tem contato com a divindade, a deidade que ele trabalha, para outras pessoas de uma forma responsável e de uma forma que contribua para o crescimento daquelas pessoas. Maravilhoso. Um processo iniciático para chegar nesse... É um processo iniciático. Você precisa estudar muito. Tem gente que, assim, tem muito contato com a deidade, acaba ali trabalhando, mas é um processo iniciático, é um processo de conhecimento, é um processo de vivência, principalmente, né? De vivência própria com aquilo. Eu não vejo como você ser sacerdote de alguma coisa, por exemplo, de Hecate, se você não passou por situações extremamente complexas de reconhecimento da própria sombra. Sim. Né? Eu não vejo como você pode ser uma sacerdotisa de Afrodite se você não tem contato com a sua própria feminilidade. Então, é um processo de vivência, mas de aprendizado também. Logo, é um processo iniciático. Sim, legal, né? legal. E tem muita prática, né? Porque, por exemplo, eu lembro que quando eu iniciei meu despertar, eu fui muito pra esse lugar de tipo, ai, nossa, iluminação. Agora eu vou pra iluminação, vou terminar essa encarnação ascensionada. Sim. E às vezes, eu acho que muita gente cai nessa
não é nem uma inocência, é uma ingenuidade até. Uma ingenuidade de tipo assim, tá, eu despertei, agora eu vou sair da Matrix, eu vou fazer o meu próprio caminho. Só que a gente esquece que somos seres humanos e a gente passa por tantas coisas, né, que a gente esquece. Sim. Esquece até por sobrevivência, né? E aí, quando eu comecei a entrar em contato com vários desafios na minha vida, eu falei assim, nossa, eu achava que minha vida tinha sido tranquila, que eu tive uma infância de boa, que meus pais foram maravilhosos. Nossa, E eles foram. Sim. Só que a forma como a gente interpreta deixa tantos nozinhos na nossa vida, né? Sim. Tantas coisas ali mal resolvidas que fica na nossa psique, Total. ocupando espaço de criação, ocupando espaço da gente ocupar o nosso lugar, né? Sim, sim. E aí, quando eu comecei esse trabalho das sombras, sem ter ainda a noção de como que eu faço isso, às vezes tem uma ajuda terapêutica ali, mas aí que eu fui entendendo que existem deidades que me auxiliam a passar por isso, né? Exatamente, energeticamente ou de uma maneira arquetípica, Isso. né? Eu sempre trago as duas abordagens, arquetipicamente ou energeticamente, porque são as duas coisas, né? Não tira a viabilidade do outro. E isso é muito importante, trazer o arquétipo certo, na hora certa, para que você vivencie aquilo, para que você evolua, né? É interessante, porque quando a gente teria essa caminhada, né, nesse estudo mais sutil da espiritualidade, pelo menos para mim, assim, falando do meu ponto de vista, assim, vêm desafios tão grandes e que parece que são cobrados. Falar, você quer trilhar esse caminho? Quero trilhar esse caminho. Então, beleza. Então tem que resolver isso aqui. Claro. Aquilo e aquilo outro. Claro. Que tava lá. Aquilo que dói, sabe aquele negocinho que você fala, não, aqui não. É isso aí. E aí que vem toda esse conhecimento que a gente está trazendo aqui, né? De auxílio, de sabedoria, de amparo desses arquétipos, né? Isso Sim. é muito legal. Até tô com uma dúvida que eu ia perguntar para você, que é o seguinte: outro dia, numa meditação profunda, eu recebi uma imagem muito clara, assim. Que era uma imagem que eu já vi várias vezes, de uma figura feminina com um disco solar na cabeça e chifres, assim, né? Ou ornamentos, assim, né? Que é muito parecido com Hecate. E eu vi Hathor também, tem essa mesma imagem, assim. Sim. E como era mais pro lugar egípcio, assim, eu fiquei imaginando que Hathor. Depois eu desenhei, assim, acabou a meditação, eu desenhei. Só que só veio isso pra mim. Só veio esse símbolo, assim. Mais nada. E aí você foi buscar sobre isso, as informações sobre isso. Foi. É assim que um arquétipo funciona. Ela vai se apresentando e fala... Vai se apresentando. Interprete a mensagem, né? Busque, né? As pessoas me perguntam muito como ativar ou viver um arquétipo. A maneira mais correta de você viver um arquétipo é você entender tudo sobre aquilo. Em primeiro lugar. Não é uma imagem de um celular que você vai colocar ali. Claro, você tem que olhar, tudo isso faz parte, né? Mas você vai entender. Hecate, assim, o primeiro contato que eu tive... Hecate é a deusa do submundo, das encruzilhadas, mas principalmente do limiar. Ela é a transição, né? Entre o mundo dos vivos, o mundo dos mortos. Ela é essa transição. E como a gente pode se desenvolver entre esses limiares de... passar de um ciclo para o outro, de entender, passar da sombra para a luz e vice-versa, né? Axis mundi, alma mundi. Então, tudo passa por ela, a vida e a morte. Ela é o entendimento profundo desses ciclos. A primeira vez que eu tive contato com esse arquétipo dela foi quando meus irmãos faleceram. Imagina, e é uma coisa traumática, né? Traumática, eu não sei nem colocar como que é. Eu era uma criança que, por vir de um lar que não era criado com meu pai, com a minha mãe, quando meu pai se casou de novo e teve os outros filhos, eu falei, caraca, mano, que legal. Agora eu tenho 3 irmãos, que eu convivo com eles, eu tenho uma família teoricamente normal. Eu amava aquelas crianças como se fossem meus filhos, meus irmãos. Quando eu perdi os meus irmãos, e principalmente porque eu verbalizei o que iria acontecer, eu costumo falar que foi a noite escura da minha alma. Isso foi aos 12 anos. Então, eu entrei numa espiral de depressão, eu entrei numa espiral de choro, de confusão, e eu lembro que, assim, vezes que eu tive contato com o arquétipo visível, né, ou que eu vi Hecate mesmo, foi
no episódio dos meus irmãos e na morte da minha avó. Sempre que eu tenho um luto muito forte, eu consigo vê-lo assim perfeitamente. Uhum. E a partir daquela visão, né, depois que tudo aconteceu, de choros, mais choros, mais choros, cama, enfim, que eu vi a imagem de uma mulher que hoje eu entendo que era Hecate, vestida de preto, né, com um grande cão do lado, né, que eu achava que era a morte durante muito tempo. Mas o que aconteceu? Eu fui estudar. Eu fui ver o que poderia ser. E foi a primeira vez que eu li sobre Hecate. E ali o arquétipo se apresentou. E ali o arquétipo se manifestou no meu subconsciente. E ali eu fui aprendendo a lidar com o luto, com o limiar, com as encruzilhadas, com a grande sombra, de encontrar uma saída no meio de um breu total. Quando a minha avó morreu também, um outro panorama, né, que eu perdi a minha referência materna, foi muito difícil para mim. Foi outra vez que eu a vi, foi outra vez que ela me ajudou muito a passar por aquele luto. Então, às vezes a gente tem contato com esse arquétipo, com essa imagem, a gente vai em cima daquela energia, e a energia se manifesta em nós de alguma forma, sincronicidades de alguma forma, né? Ou a providência divina, como as pessoas quiserem falar. Quando a pessoa é muito fora do tema misticismo, eu falo, vamos trabalhar com esse arquétipo. Quando a pessoa é mais mística, eu falo, vamos trabalhar com essa energia, né? A gente tem que saber como falar. E eu acho que o arquétipo, ele se apresenta, Platão dizia muito isso, né? No mundo das ideias, os arquétipos e tal, o modelo perfeito daquilo que não é perfeito, à medida que a nossa mente, por isso que eu falei que o trabalho individual é muito importante, à medida que a nossa mente se desenvolve ou se abre para uma situação e ela está apta a receber o arquétipo está lá, no plano das ideias ou espiritual, ele vem e traz pra gente aquilo que a gente precisa. Então esse trabalho arquetípico ou de energia, ele é muito importante em várias fases da vida da mulher. Sim. Eu vejo muita gente falando que está desconecta com a energia feminina, com a energia de superação. E aí a gente vai trabalhando à medida do possível com essas energias e trazendo isso que elas precisam. Os apegos, né, que eu vejo, por exemplo, eu vou me vulnerabilizar aqui. Às vezes um dos desafios que vem é tipo um medo que eu não sei de onde vem. Um medo da possibilidade de perder tudo. Que nem você falou, você criou um empoderamento, um espírito que hoje você sente que o seu espírito é inquebrável. Então você pode perder tudo que você vai estar na paz da deusa, isso. E aí eu comecei a perceber essa questão do apego, do medo de perder, do medo de, sei lá, ter que começar de novo. E aí é muito uma questão das vezes a gente não conseguir se conectar com o ciclo de morte e renascimento que acontece, por exemplo, na vida de uma mulher todo mês. Exatamente. Né? E assim, tem alguma coisa mais disfuncional do que você ir contra a energia de ciclo, de começo, meio e fim? A vida é isso. Começo, meio e fim. Uma pessoa que não está apta a lidar com começo, meio e fim, ou se sentir confortável diante da possibilidade do recomeço, é uma pessoa que está em conformidade com as leis do universo, porque nada está parado. Tudo está em movimento constante, em evolução. Então a gente precisa disso. Né? Eu sempre falo, uma coisa é você gostar de estabilidade, outra coisa é você não se permitir evoluir porque você está indo contra as leis mais básicas do universo. Tudo tem começo, meio e fim, tudo começa, tudo termina. Né? Tudo está em constante movimento, nada está parado. E você precisa aceitar isso. E Hecate traz muito essa questão. Né? De uma forma ou de outra. Então, a vivência do luto. E o feminino também traz. Né? As nossas fases. Quando você está em contato com a Afrodite adequadamente, você tem esse arquétipo bem trabalhado. Você também está em conformidade com seus ciclos. Em conformidade com seus ciclos, você entende os ciclos da vida, você entende as fases da vida, e uma coisa vai puxando a outra. É riquíssimo falar sobre isso. Sim. Muito bom, muito bom. É uma chave poderosa de observar essa aceitação. E até explorando um pouquinho mais essa questão das deusas, né? Olha que legal que você falou, né? Vamos entender um pouco mais profundamente esse caminho bem básico, assim, como aconteceu comigo, muitas pessoas também devem se identificar. Então, por exemplo, um arquétipo, uma energia se apresenta por alguma sincronicidade, por algum evento, de alguma forma, ela se apresenta. Aí, o próximo passo que você deu seria
eu conhecer mais sobre aquilo. Deixa eu Sim. entender, o que é isso? É o que eu fui fazer. Eu desenhei, eu voltei com o desenho e falei, mas agora tem 2 arquétipos muito parecidos que tem isso, porque eu só vi a parte de cima, assim, né? Sim. Aí eu falei, poxa, como tinha uma energia mais egípcia, assim, eu já fui pra Hathor, assim, e fui estudando. Aí, a partir daí, eu imagino que também é continuar aberto para que outras sincronicidades vão dando caminho, a partir daquilo que você foi acessando e descobrindo. É Sim. isso? Aquilo que você primeiro entende sobre o arquétipo, você já se conectou à energia dele de alguma forma, que você está interessado naquilo. Outra coisa que eu acho muito importante em termos de arquétipo é viver o arquétipo. Como que é isso? Por exemplo, a pessoa quer se conectar à energia de Afrodite. Eu quero me conectar à energia de Afrodite. Participei de um ritual, ou coloquei aqui a foto de Vênus no meu celular, mas, exemplo, quer entrar em contato com a feminilidade, menstrua, odeio estar menstruada. Já começa aí, né? Como eu odeio esse ciclo. E aí a gente entende, tem mulheres que sofrem durante o ciclo e tal, mas um exemplo. Ou acordou, quer ativar o arquétipo de Afrodite e não se maqueia. Ou não se sente bonita, tem gente que não precisa se maquiar, mas não se arruma. Não olha pro espelho e fala assim, nossa, o que eu poderia fazer para estar me sentindo melhor? Ou eu vou cuidar de mim. Eu vou fazer uma hidratação no cabelo, eu vou cuidar da pele, eu vou pôr uma roupa legal pra eu me sentir bonita. Conectar com a natureza. Se conectar com a natureza. Ou o mar, né? Tudo isso. Então, assim, viver o arquétipo. Eu trago a energia do arquétipo pra minha vivência. Isso é ativar um arquétipo. Nossa, isso é muito bom e muito simples, direto ao ponto. Pega as características e traz pra você. Traz naquele Exatamente. momento da vida. Por exemplo, vamos falar da deusa Ísis, deusa Ísis, egípcia também, a deusa da cura. Se eu quero trazer o arquétipo de Ísis pra mim, eu tenho que entender sobre cura, eu tenho que olhar mais pro meu corpo, eu tenho que entender o que faz bem pro meu corpo, o que não faz bem pro meu corpo, entender sobre a medicina natural. Isso é vivenciar arquétipo. E lembrando, assim, a gente tá trazendo a questão das deusas aqui, que eu sei que é a sua linha de trabalho, mas lembrando que todos os homens também podem se conectar com essas energias, porque também tem o feminino dentro de si, né? Então, às vezes, eu quero manifestar mais, ou eu quero encontrar um amor, né? Eu quero me gostar. Isso, eu quero ser capaz de lidar com a energia feminina, entender a energia feminina. Então, super legal. Isso é muito importante, né? Eu queria perguntar pra você se a Perséfone, ela tem a mesma energia da Hécate. Elas são bastante confundidas, ou assim, bastante comparadas pela questão do submundo. Né? Hécate é a deusa do submundo, Perséfone também atua no submundo. Mas elas são tão diferentes, porque Perséfone é a filha empoderada. E Hécate é a mãe empoderada de alguma forma, né? Perséfone foi pro submundo, virou a rainha do submundo, mas depois também subiu à terra novamente, né? Para que pudesse conviver com a mãe. Então ela é a filha empoderada que encontrou o próprio caminho diante de uma adversidade que foi o rapto, mas ela é a filha empoderada, mas ela também ela é amante empoderada, mas ela também é a filha, né? Que se preocupou com a mãe, que dividiu o tempo. Perséfone é muito, eu sei equilibrar as áreas da minha vida. O submundo e o que não está no submundo também é o limiar. Só que Hécate é muito diferente disso. Hécate é muito autônoma, Hécate é dona da própria história, respeitada pelos deuses, inclusive Zeus, né? Dominante total nos 3 reinos, ela não foi raptada por ninguém para ir em um lugar, ela é a porta de entrada. Então, quando a gente está falando de Hécate, a gente está falando de uma autonomia absoluta. Sim. Autonomia absoluta diante de adversidades, né? A capacidade de encontrar uma saída diante de tudo isso. Ambas atuam na sombra, né? O submundo, as sombras a serem trabalhadas, mas elas têm personalidades bastante diferentes. Como que a gente vai diferenciar isso? Eu falei isso, inclusive, numa palestra que eu dei. Precisa estudar. Você precisa saber a história de Perséfone. Você precisa saber o que aconteceu. Você precisa saber onde ela atua. Né? Precisa entender todos os pequenos detalhes do mito de Perséfone. E precisa entender todos os pequenos detalhes sobre o mito de Hécate, a história de Hécate, para entender características de personalidade. Porque o arquétipo, quando a gente incorpora, a gente vai incorporar o arquétipo na íntegra.
você tendo sapiência dele ou não. Uhum. Então, é a mesma coisa que eu falo, né? A pessoa quer ter um contato com o arquétipo de Afrodite, quer ter relacionamento sério, por exemplo. E aí, escolhe Afrodite porque ela é magnética, porque ela é a deusa do amor, etc. Mas Afrodite não é de relacionamento sério. Ela não é a deusa do relacionamento sério e da família. Sim. Uhum. Entende? Entendi. Então, Verdade. não é. Ela é amante, ela é a deusa dos prazeres, ela é a mulher que se gosta, ela é a mulher que não pertence a ninguém, mas todos pertencem a ela. Isso não é promiscuidade, nada disso. Mas se você quer ter uma família, se você quer ter filhos, se você quer ter um relacionamento sério, é mais fácil você estar perto da energia de Ísis, por exemplo, a história de Ísis. Deméter. Exato. Uhum. Ísis e a história de amor dela, que fez tudo incondicionalmente, né? Do amor, trouxe a vida, o amor dela. Uhum. É muito mais fácil você lidar com esses arquétipos do que Afrodite. É pensar no que você quer pra depois se conectar com as deusas. Perfeito, né? Entender isso, essas energias. Esse entendimento. E as energias, assim, da Grécia Antiga, como você está falando, assim, elas são uma outra linha das energias de Egito Antigo, por exemplo? Outros deuses e Eu tal? acho que sim, são vestimentas diferentes, ornamentos diferentes de uma energia primordial. Na Tipo minha na opinião. Umbanda, né? A Umbanda tem várias energias. Eu acho que linhas. tudo é sobre isso. Sim. Aham. Energias primordiais que se apresentam com roupagens. Porque a verdade, na minha opinião, ela é universal. Uhum. Se você é espiritualista, você estuda várias vertentes, você vai ver que essas vertentes elas têm muito em comum. É. Elas chegam num ponto, né, de similaridade entre elas. Sim. Então, é a mesma coisa quando você entende que se apresenta de alguma forma, mas podem trazer energias semelhantes. Não é que Hecate é Perséfone e nada disso, mas elas trazem energias semelhantes com roupagens diferentes e em termos arquetípicos, entender muito sobre elas e as pequenas diferenças é o que vai fazer você empregar o arquétipo da maneira correta. Sim. Uhum. É. E uma forma da gente se relacionar também com essas energias, por exemplo, tem os rituais, tem a questão do arquétipo, mas o que você sugeriria, assim, o mínimo que a pessoa poderia fazer na casa dela, de repente montar um altar? O altar eu recomendo quando a pessoa já tem uma certa similaridade, porque o altar é muito íntimo. Eu acho o altar super íntimo, né? Eu acho que os rituais, eles são uma maneira exponencial de contato com o arquétipo. Eu sempre falo isso, quando a gente está fazendo um ritual, eu estou trabalhando a energia divina, mas eu também estou embutindo no seu subconsciente o arquétipo daquilo. Não tem como dizer que não. Uhum. E talvez um trabalho de conhecimento arquetípico que você não tem, que você não teve tempo de fazer, que outra pessoa está intermediando por você. Uma pessoa que conhece, que trabalha com aquele arquétipo, que trabalha com aquela divindade, etc. Ritual, toda a liturgia do ritual, o preparo, a frequência, a vibração, as orações, os epítetos que a gente usa, são ferramentas arquetípicas, né? Desde um círculo mágico que você coloca lá, a um punhal, ao caldeirão, são elementos arquetípicos, não tem como dizer que não. Né? Que vão trabalhar o subconsciente da pessoa. Mas em paralelo também são energias distintas, individuais, que têm uma vibração própria e que trazem um conjunto de resultado. Agora, arquetipicamente, o ritual. Depois o conhecimento, precisa ter... Agora, para você entrar no ritual, você precisa conhecer. Sim. Por favor, conheça. Estude um pouco, né? Não acha que, tipo, entrega lá pra sacerdotisa e fala, resolve aí meu problema. Então, a gente até faz, mas é bom você fazer a sua parte, né? Eu falo para as pessoas, você quer entrar no ritual de Hecate? Todo ritual de Hecate, eu falo, gente, se você não tá bem emocionalmente, não entra no ritual de Hecate. Porque vai ativar a sua sombra. Você vai perceber o que você precisa trabalhar, aquilo que é mais doído em você vai vir à tona. Não adianta falar que não. Não é Afrodite. Não é outra. Sim. Então, a galera entra, não sabe nem o que é Hecate. Aí, de repente, não tá preparada para lidar com a energia de Hecate, faz um altar para Hecate. E tá trazendo para casa dela, o templo dela, o espaço íntimo dela, um totem energético que é um altar. Se não tá preparado, nefasto também. Não é bom também. A mesma coisa Afrodite. Quanta gente entra no ritual de Afrodite achando que vai, né, que é um casamento e na verdade só tá puxando magnetismo, né?
pode até conhecer alguém através daquele magnetismo, mas aí precisa trabalhar outras coisas, Sim. né? De repente já tá num relacionamento, né? Exatamente. Eu tenho uma amiga que ela tá num relacionamento longo e ela fez o ritual de Afrodite com você e ela falou que um mês, acho, depois, ela foi pedindo em casamento. Exato. Por conta dessa questão Por causa do magnetismo. É. Porque você vai se apresentar. Quem faz um ritual de Afrodite, por exemplo, se o ritual não tá lá. O ritual não, se o relacionamento tá lá, essas coisas, perdeu o encantamento, vai voltar Uhum. aquilo, Sim. né? Volta. E aí pode desencadear outras coisas. Mas a gente precisa saber onde entrar, por que entrar, qual é o arquétipo, qual é a divindade. Então, o mínimo do mínimo conhecimento de saber o que está entrando, seguir a risca as abstenções, né? E fazer esse trabalho interno é importante. Sim. Tá ativando pra mim aqui Nossa. várias ideias do alquimista, assim, porque essa questão de ser um alquimista, né? Isso é muito legal, porque dependendo do que tá precisando de energia da sua vida, Vai lá Sim. e pega. você vai pegar e se adaptar, se adequar, tanto na alimentação, Aprender. no que você tá fazendo, consumindo, nos rezos, nas conexões espirituais. E sai do superficial Muito legal. também, né? De às vezes, sei lá, é que nem você falou, eu vou colocar só uma imagem no meu celular e às vezes eu não vou estudar o mito, né? Que nem hoje em dia, muita gente, por exemplo, fala, tô num relacionamento narcisista, vamos supor, né? Uhum. Acontece muita gente falando sobre isso. E eu acredito que exista. Só que às vezes a pessoa não vai buscar um mito pra ela entender o que é esse mito. E se existe a possibilidade de ter um narcisista ali, por que ela está interpretando esse papel Exato. de estar no outro ponto? Sem entender o mito, né? E às vezes tem um arquétipo ancestral ali. Ela tá replicando uma situação familiar. Sim. Ela tem que entender qual é o arquétipo de vivência dela, né? Pra entender por que ela está ali, né? Porque tem gente, por exemplo, que tem o arquétipo ali vigente, a vítima, né? Isso. Tudo eu não tive culpa, foram as circunstâncias, eu nunca sou o protagonista. Tem gente que vivencia esse arquétipo. O que a pessoa precisa fazer? Ela precisa entender que ela vivencia esse arquétipo e ela precisa trabalhar outros arquétipos, trazer para ela outros arquétipos, né? Então, é muito importante entender também esse papel, por que ela tá ali, né? Vive relacionamento narcisista, a gente pode trabalhar com muitos arquétipos. Hecate, por exemplo. Hecate, se você tá Protagonista. se você tá numa situação que você precisa resolver, eu sempre, experiência própria, isso é muito importante no sacerdote, a vivência com a deidade, a vivência com o arquétipo, a vivência com a energia. Porque como que você vai passar a verdade se você não vivenciou, né? Teoria tem livro. A gente precisa passar com verdade, com energia. Corporificar, né? Exatamente. Então, Hecate é muito assim, tem uma situação que você é muito dolorida para você que tá ali na sua caixinha, que você não consegue trabalhar. Na hora que você falar Hecate toma conta, ela vai tomar conta. E vai doer. Vai doer. E você vai ter que lidar com a situação. Entendeu? Porque às vezes é através da dor que cura, né? Às vezes não, né? Através de sentir a Mas dor, isso né? é poderoso, porque isso é uma coisa legal pra gente explorar também, porque não é entregar pra espiritualidade resolve meu problema, né? Não. É trazer o recurso pra você mudar, né? Exatamente. Hecate é muito isso. Ela vai resolver no sentido assim, vamos olhar lá de cima? Ela resolveu porque ela fez você olhar para a situação e você se desenvolver ali. Ela iluminou com a tocha dela a situação que estava escura na sua cabeça. Resolveu. Mas assim, o protagonismo é seu. A alquimia é sua. A ação é sua. Então, Era de Aquário é muito isso, né? A sapiência de que eu posso ter esse contato com a divindade, o arquétipo, tudo para trabalhar em mim. O alquimista tem muito essa questão do eu vou pegar os elementos que eu preciso para transformar em mim. E às vezes, quando a pessoa não tem, ela faz uso do sacerdote. O sacerdote que tem a vivência, né? A maior vivência, tem o maior contato, etc. Ele faz esse meio de campo e prepara. Então, o sacerdote é uma pessoa que respeita o tempo daquela pessoa e faz o que precisa ser feito quando ela não pode fazer. Sim. Né? Então, tudo isso é muito legal. E não tem desculpa, né? O pessoal que tá em casa aí, que tá ouvindo, que tá no limbo, que tá, sei lá, eu tô fazendo aqui, eu tô na sombra e tô na lama. Tipo, gente, é só pedir ajuda, fazer um ritual, às vezes não tá conseguindo fazer sozinho, procura alguém que sabe, buscar conexão, né? Que vai… Busca conexão, mas é a sinceridade do querer evoluir, né? Uhum. Nossa, eu vejo muito. A pessoa entra no ritual com Hecate e depois… Ai, Sara, tá doendo o processo. Ai, querida, vamos lá. É querer. Uhum. Entra querendo.
Entra querendo, deixa acontecer, encara. Assim, crescer dói. Eu lembro, uma das lembranças da minha infância em termos de corpo físico foi a dor do crescimento. Eu tinha muita dor na perna. Nossa, eu também. Que é a dor do crescimento. Uhum. Crescer dói, gente. Dói. Diga pra lagarta isso aí, né? Imagina. Dói. Então, se você quer, se você tá afim, existem meios, a espiritualidade, a gente tem todo um aparato espiritual, arquetípico, energético para isso, mas esteja preparado. Né? Sim. E quanto mais a missão, mais vai ter desafio, vai ser cobrado, hein? Então, nossa, cada cacetada. Eita, vai ser. E é aquilo que você trouxe, né? A resiliência, não é a dureza, né? Do guerreiro e, nossa, eu vou lá e vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Não, eu vou ter a resiliência pra eu saber que o desafio, ele tá me ajudando a crescer, né? Tá ajudando a justiça, eu sempre falo que a justiça… Acelerado. O equilíbrio da balança, eu fui criada… A minha opinião, né? O equilíbrio da balança, ele é muito importante. Um espiritualista, ele trabalha pelo equilíbrio da balança. Primeiro dentro dele e depois de uma maneira externa. A gente trabalha por esse equilíbrio. A gente entende que aquilo que… Se tá de um lado, a energia que eu puxei daqui, ela vai ser puxada do outro de alguma forma. E às vezes… o universo, ele pede que essa balança seja equilibrada de alguma forma para a pessoa ter paz. Por exemplo, a gente vai estar num ritual de justiça. O que a gente quer com isso? Que a pessoa tenha paz, que a pessoa se sinta bem, que ela procure, que ela consiga alento para as questões dela que estão fora do que ela poderia ter feito, para que ela tenha uma ajuda nesse sentido. Então, é muito importante isso. Mas assim, gente, quando vocês entrarem no ritual coletivo, se não for comigo, se for com outra pessoa, sempre meditem muito e peçam para que o sacerdote, a pessoa que está conduzindo, para que a gente tenha resiliência, para que a gente consiga passar para vocês essa energia, porque é cada cacetada que você não tem noção. Imagino. Assim… Essa questão do Insta é o básico, né? É o básico do mais básico. E isso é muito legal trazer essa reflexão, porque, por exemplo, às vezes a pessoa vai lá, por exemplo, numa casa de umbanda, aí vai lá, pede pro médium resolver alguma coisa, e às vezes não tem minimamente uma empatia de que aquele ser que tá ali, tá doando a sua energia, seu ectoplasma, seu conhecimento. Fazendo então, ponte. A gratidão é a primeira coisa, né? A primeira coisa. E a gratidão e uma intenção positiva para aquela pessoa que tá fazendo, que tá se entregando ali para você, né? Verdade. Porque é um trabalho pesado. E eu costumo dizer que não é para qualquer pessoa, não melhor, pior não é esse papel, mas não é para qualquer pessoa. Porque você tem que ter uma doação, né? Uma doação que ela é muito… Não tem meio termo de entrega, né? Quando você faz algo é uma seriedade assim, total. É entrega total. E é aquela questão que a gente tava trazendo esses dias, a certeza absoluta, né? Essa entrega total é que nem ter uma certeza de que se você tiver dúvida, já deu ruim. Já deu ruim, né? Exatamente. E essa certeza a gente só tem na presença, ali no aqui, no agora. Vigilância. Então… Imagina a entrega dessa pessoa que tá fazendo ali para milhares de pessoas, né? É uma entrega. É uma entrega. Mas eu também… Eu falo que essa é uma das grandes alegrias da minha vida. Eu me sinto muito feliz em servir as outras pessoas. Muito. Muito mesmo. Eu não vejo… Isso é meu. Eu não vejo satisfação na vida se a minha existência não puder ajudar a sua existência. De alguma forma, né? Então isso é muito gratificante para mim. Eu faço com muito amor mesmo, com muita entrega, porque eu vejo isso como oportunidade de propósito. Sim. E propósito é algo muito valioso. Perfeito. Muito. E eu fiquei curioso aqui, né? Pelo que você tem falado aí, né? Eu não sei profundamente como funcionam as suas conduções, mas imagino que são meditações, às vezes pode envolver um incenso, um floral. Sim. Mas você trabalha também com alguma medicina psicodélica, alguma coisa especificamente com isso ou não? Não, coletivamente não. Não. E você já teve contato com, tipo, essas medicinas ayahuasca, psilocibina? Já tive contato, sim. E eu sempre falo que tem duas maneiras, né, de você
atingir graus e graus, né, de consciência superior, ou através da meditação, ou através de todos esses aparatos que a gente tem. Mas eu sou muito comedida no que eu indico. Sim. Porque como um ritual ele não é para todo mundo, a medicina sagrada também não é para todo mundo. Você tem que estar com alguém que sabe o que está fazendo. Você precisa estar preparado para aquilo. Você precisa entender se a pessoa tem uma certa fragilidade emocional, algum problema, alguma dependência, alguma fragilidade que impeça ela de ter contato com aquilo. Sim. Então, existem vários caminhos, né? O que eu sempre falo que é o mais seguro é o da meditação. A meditação é maravilhosa, né? E na minha prática, eu uso muito a meditação, o transe, né? A liturgia como uma ferramenta de transe e entrar num estado de consciência superior. A liturgia dentro que dos você rituais. fala seria... A liturgia ritualística, né? O uso sim. dos epítetos, das rezas, das orações, as velas, o círculo mágico, tudo isso. E como eu sou astróloga, os meus rituais eles são sempre eleitos em datas astrológicas específicas. Então, eu também uso essa ferramenta, né, do céu astrológico e faço assim. Porque como são rituais para muita gente, eu não tenho como ter um gerenciamento mais rígido em relação ao que eu vou oferecer como uma experiência mais profunda ou não tão profunda. Então, por esse cuidado, né? E eu espero que a deusa um dia me dê a possibilidade de reunir todas essas pessoas e a gente ritualizar fisicamente, porque energeticamente a gente está junto, né? Fisicamente juntos. Vou chegar nessa clareza mental de como reunir toda essa galera e fazer, mas eu tomo esse cuidado de trazer meios que possam ser usados por todos, sem que tenham efeitos colaterais, porque não dá para controlar, né? Quantas pessoas estão ali e tal. Perfeito. Dessa forma. E assim, no final assim, do papo, seria legal a gente trazer alguma coisa prática pra galera. Sabe, falar, acabou o episódio aqui, eu vou fazer uma prática, uma coisa legal. E imaginando aqui eu, assim, né? Quais são os grandes desafios que eu vejo as pessoas falarem, tanto que eu atendo também terapêutico, alguns atendimentos terapêuticos com Theta Healing, com mesa radiônica e coisas assim, né? Mas eu vejo que a pressão emocional tá muito intensa, né? Nesse movimento que a gente tá passando agora, assim, né? Parece que tá uma aceleração, uma pressão realmente para que as coisas se desenrolem, que as mudanças aconteçam, que nosso trabalho interno aconteça. E isso vem com uma carga que, né, dá aquela balançada. Nesse sentido, o que você pode trazer para a galera de forma prática, que poderia fazer alguma prática, ritual, algo assim, nesse sentido para ajudar, auxiliar? Eu acho que tem duas coisas, a mística e a filosófica. Eu tenho uma bagagem filosófica muito forte, então eu falo pra galera, gente, vamos praticar um pouco do estoicismo? Entender que o que não tem remédio, remediado está. E que as coisas acontecem como elas têm que acontecer. E diante disso a gente tem a opção da paz, primeira coisa. Muito importante. Segunda coisa, assim, vamos cuidar do templo. O templo físico. Eu acho que a gente tá, foi aquilo que você falou, a gente tá numa espiral de muita informação, de eventos e mais eventos, e a nossa mente ela não descansa mais. O que eu mais vejo são pessoas esgotadas mentalmente, né? Então eu acho que energeticamente, uma coisa que eu sempre recomendo, por favor, pelo amor da deusa, aprendam a meditar, a controlar a própria respiração. Para um ocultista, se você não controla a sua própria respiração, você não controla nada. Como é que você vai manipular a energia se você não consegue controlar nem a sua respiração no momento de ansiedade? Então, a prática da respiração, a prática meditativa, do saber voltar para o centro, acalmar a mente, silenciar um pouco. Eu acho que a gente precisa muito de silêncio. Eu acho que as pessoas hoje precisam tanto de silêncio, de silenciarem, né, as próprias vozes internas para entenderem o que elas dizem, né? Não falarem tudo ao mesmo tempo. Então, se vocês puderem,
a escolha da paz diante das decisões, isso é uma coisa que tá no poder de todo mundo, independente de você ser super espiritualista, médium, iniciado, não iniciado, isso tá aí para todo mundo. E trabalhar em favor da saúde mental no sentido de silenciar as vozes internas para que vocês entendam o que elas estão dizendo para vocês. Então, a meditação é uma coisa que eu sempre recomendo. Se quer uma coisa um pouco mais bruxesca, uma coisa mais mística, acende de vez em quando uma velinha com uma intenção, uma vela branca com a intenção de trazer equilíbrio, de trazer paz. Visualiza naquela vela enquanto a chama consome, que o que você não precisa está indo e o que você precisa está vindo. Vibrar o bem para as outras pessoas é algo que te traz o triplo desse bem de volta. A higiene mental dos pensamentos, tudo isso são coisas básicas que a gente esquece de fazer no dia a dia, mas que fazem toda a diferença. Sim. Né? Então, eu acho que isso, mais do que um chazinho, mais do que uma vela, a questão de primeiro a gente olhar pra gente e depois mexer com as coisas que estão ao nosso redor. Né? Então, De essa dentro prática. pra fora, né? Dentro pra fora, sempre. Não tem como dar certo sem ser essa equação. Muito bom. Complementando essa sua dica, eu também gosto muito, né, de fazer as práticas de forma consistente, assim. E aí eu deixo uma dica pra galera, que assim, achar, pra ter uma consistência que eu gosto, é achar o horário que te funciona melhor. Por exemplo, pra mim, o que funciona melhor é logo cedo. As práticas meditativas. Pra mim, a minha rotina matinal é sagrada e funciona muito bem logo cedo. Eu faço a meditação, yoga e tal, minhas práticas cedo. Mas tem pessoas que de manhã parece que não acontece. Eu faço uma vez e pula 5. Eu gosto à noite. Aí acha o seu momento. Antes de dormir, né? Mas que seja consistente e viável. Sim. De uma forma assim, diária, nem que seja pouco, mas aí vai pegando o ritmo, né? O negócio vai. O poder do hábito, Eu acho gente. muito, A muito construção do hábito é muito importante. E não importa, é que nem se falou, às vezes não importa o horário. Não importa. Mas ter esse hábito, tipo, todo dia… não consigo de manhã, mas antes de dormir, vou lá, medito um pouquinho, leio, faço uma leitura, um estudo. 10 minutos muda a saio vida. do celular, saio da tela, né? E já vou fazendo uma higiene do sono ali pra eu Sim. deitar na cama, que é a parte mais importante do nosso dia é quando a gente vai dormir, né? De como que vai ser a sua viagem astral, né? Pois é. Eu acho importante. É o poder do hábito, a disciplina. Sim, aquela a disciplina que a gente sempre fala. Façam nem que seja 5, 10 minutos, tá tudo bem, assim. Eu tenho a jornada solar, né? Tem a mandala lunar também. E eu vou dando check lá, eu fico muito feliz de ver aquilo lá, assim, ó. Tudo na linha, assim, ó. Sim. Eu olho e falo, se eu não fiz ontem, hoje eu não perco. Sabe? É importante. Então, olha aqui. É muito legal. Esse episódio trouxe muitas chaves. Nossa, e é muito legal, assim, te muitas conhecer chaves. mais profundamente, porque a gente sabe que tem ali, né, o conteúdo que você passa, mas você trazer coisas muito básicas, como essa questão da disciplina, do Sim. cuidado com o corpo, que é essencial. A gente sempre bate Muito nessa bom. tecla. Adorei, assim, te conhecer Ai, mais. amei. E como que o pessoal também pode conectar com o seu trabalho? Quais são os próximos movimentos? De repente o pessoal não vai conseguir participar do próximo ritual agora, mas Sim. vai ter um próximo até o final do ano. A gente tem alguns rituais. Bom, gente, em primeiro lugar, assim, a gente tá com um problema do Insta. Então, vocês podem procurar o Sara Coimbra Oficial, tudo junto. O Coimbra é com K. Esse vai ser o novo perfil, então já tô falando aqui pra vocês. Tem o meu pessoal também, que é o eu.Sara Coimbra, mas esse pessoal, né? Mas tem uma galera que gosta de seguir lá no pessoal também. A gente tem várias práticas, assim, ao longo do ano. Tem vários rituais. Tem ritual com Hecate, tem ritual com Isis, tem ritual com Afrodite. Eu acredito que o ritual de justiça vai acontecer já, então não dá tempo. Mas o próximo ritual deve ser de saúde, o próximo que vem. Então é outra pancada também, que a gente já tá se preparando energeticamente para isso. E todos esses eventos, a gente tem curso de palestra de arquétipo, de intuição, tem curso oracular, tem coisas de astrologia. Então, o conteúdo é bastante rico. Para vocês encontrarem tudo isso, vai tá lá na página. E é só procurar a gente lá nas redes. Vamos estar lá, estaremos lá reformulando tudo e fazendo tudo da melhor maneira possível, como tem que ser.
Sim. né? Tudo se encaixa. Tudo se encaixa, exatamente. Sim, bom. maravilhoso. Nossa, muito bom. Gratidão Obrigada. pelo seu tempo, pelo seu Imagina. conhecimento, pela sua jornada. Fiquei muito feliz de te conhecer. Já quero fazer todos os rituais. Ah, muito bom. linda, obrigada. Foi um prazer, Porque eu tô gente, muito super obrigada. conectando com essa energia das deusas, assim. E eu senti muita firmeza no que você trouxe. Sim. Muito especial mesmo. Gratidão. Fiquei muito feliz com o convite, que vocês sejam abençoados, que a deusa triplique essa proposta, que ela faça com que vocês cresçam, porque a gente precisa que pessoas tragam esse conhecimento com responsabilidade, com amor. Então, que ela fortaleça vocês dois e nesse caminho e traga, assim, aberturas inimagináveis. Eu vou estar torcendo muito. Eu amei. E o que a gente puder trocar, eu tô aqui para trocar com vocês. E aprender também, claro. Gratidão. Aceito, gratidão. E aí, pro pessoal também, multiplicar esse saber, encaminha para mais pessoas, né? Para quem você conhece, fala assim, pô, assiste esse episódio aqui que vai ser muito bom para você. Encaminha para uma galera aí. Compartilha, gente. É. Vocês têm que Isso. compartilhar, né? Espalhe a semente. Exatamente, exatamente. Gratidão, pessoal. Até o próximo Até a próxima. episódio. Tchau.